Fala pessoal, tudo bem? Mais um Vitrine Rock aqui hoje, para você que trabalha e vive do rock and roll. Tô aqui com o convidado, mais um amigo aqui que, já quero agradecer de antemão aqui ter aceito o convite. Esse brother é o Fábio Rataca. Rataca, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Como é que você tá, cara? Bem pra caramba, feliz pra caramba da gente estar aqui, de coração. E até falar uma coisa, parabéns pelo estúdio. Curtiu, mano? Fiquei catatônico quando eu cheguei. Fiquei feliz demais e principalmente por ver o amigo num lugar bem acolhido super bem amparado. E aproveitando aí, o Fábio Rataca, ele é produtor, né? O Fábio Rataca é músico, o Fábio Rataca já esteve no Pavilhão 9, ele vai contar a história aqui do Pavilhão 9, com o Rossi, com o 12, com o povo todo lá. E você vive esse mundo, né, Rataca? Você tá ligado que quer entrar num lugar com câmeras e tá ali nos bastidores e tá gravando e tá... Então acho que a hora que você chegou aqui, então, depois de anos de futebol e Presidente Altino, o Rataca é outro amigo aí também de Osasco. Não é de Osasco, na verdade, mas sempre trabalhou muito na região da Zona Oeste ali, né? Apesar de você ser da Zona Leste ali, né, Rataca? E é isso aí, mano. E, seja bem-vindo, cara. Que legal que você gostou daqui. Sinta-se em casa, mano. Fale à vontade. Eu acho que essa parada da gente ter se conhecido a gente é da música, né? E ter se conhecido jogando bola. Eu acompanhei o programa do Panta, do Alemão e do Rodrigo, né? Aqui, o Alemão falou, né? Engraçado, né? Nós quatro, a gente jogava junto, né? Jogava junto. Jogava no mesmo time. Quando foi ver, todo mundo já tava aqui, né? E pra mim era muito, muito legal, porque, tipo, tá ali com os caras do metal e do rock ali jogando. Mas voltando, a gente se conheceu primeiro, né? Tipo, pelo esporte, né? E isso aí. É legal pra caralho, assim, porque talvez se conhecendo pelo lado da música tivesse outro approach e no futebol a gente tava preocupado em fazer gol, né? E não tá em discussão o rock ou o rap ou coisa. A gente quer fazer gol. Toca a bola pra mim, não sei o quê, depois tem churrasco, depois tem cerveja, tá não sei o quê. E aí, só que você já está desarmado, né? Sim. De seus... Sim. E isso que eu ia até fechar o pensamento com isso, assim, que hoje pra mim, depois de 18 anos de estúdio só, né? Sim. Porque na música profissionalmente eu conto comigo desde 97 e depois eu até chego lá. Mas assim, hoje pra mim uma pessoa foda, não sei se pode falar foda no programa. Pode, você pode, Rataca. Pode tudo aqui, mano. Foda na arte é o cara que... Legal, a música dele está da hora, tudo mais, mas o cara que é foda como ser humano. Então, assim, a gente se conheceu e não só a gente ali, quem tava jogando ali, como ser humano, né? Exato. E isso já tipo, fez o respeito que eu tenho com você como músico, tipo, aumentar, né? Porque o fato de ser um ser humano foda, gostar de música. Porque nem todo mundo também que tá na música gosta de música, né? Verdade, né? Tem, tipo, a real que nem todo mundo que pega um violãozinho pra tocar na areia ali, não tô recriminando, né? Sim. Mas tem pessoas que estão na música porque é o ar que respira. Você está fazendo um programa de música porque é o seu ar que você respira. Total. Você não consegue ficar sem. Então, é isso, assim. Então, a gente se conheceu por um outro lado e ver que era da música, falar, caralho, que da hora. Tipo, conhecer um cara que... O cara é íntegro, boa pessoa e ainda gosta de música. Leva a sério as paradas, né? Porque aí não tem a ver com gênero, né? Atitude e caráter não tem a ver com gênero de música. Nenhum. É claro que tem gêneros que... Assunto polêmico, mas... polêmico, mas... Que tem gêneros que são mais difíceis ter uma estabilidade de caráter, né, cara? Sim. Porque o tema não permite, né? Tipo, tem gêneros que não tem como não é legal ter, né? Não, eu acho legal você falar isso, Rataca, porque complementando isso que você tá falando, cara, o programa, chama Vitrine Rock. O Rodrigo gosta de rock, eu gosto de rock pra cacete e tal. Mas, e eu sei que você também, como músico gosto, você curte e você conhece, você grava, Sim. roqueiros e tal. Mas você tem um lado desse do rap, cara. Que, de novo aqui,
né? Você é um cara que já teve grupo teu, você tem grupos, não sei se ainda você tá trabalhando com um grupo teu de rap, mas de qualquer maneira, só de você ter sido músico do Pavilhão 9 já dá pra ter uma ideia e tal. E por que eu tô falando isso? É legal trazer um cara que tem uma outra visão, que tem uma outra... uma outra vivência, que é o rap. Sim, sim. E assim, faz parte disso também trazer outras ideias. Senão ficaria muito fácil só trazer metaleiro cabeludo. Não é que ficaria fácil, mas talvez não tivesse... Talvez eu não conseguisse ter isso que você falou do amor e da verdade, de buscar. Porque a ideia do programa é essa mesmo, cara. É o que eu posso ajudar. E eu não preciso ficar, né, pra não ficar repetindo os mesmos erros. Não que seja tudo errado, mas eu tenho que trazer outras experiências pra ter mudança. Sim. Certo? Sim. E você é um cara que, porra, além do futebol, pô, a gente gravando lá ainda na época da Vila Yara e tal, que disputar marcha, ia colavo lá, os flauzinos e tal, e a gente se divertia pra cacete, mas eu já via que você, pô, mas você não era um metaleiro lá, cabeludão, dono de estúdio, gordão e tal, você tinha uma parada do rap, essa coisa da palavra, essa coisa você tem uma cultura diferente, cara. E eu fiz questão de te chamar aqui, além do seu conhecimento de produção musical, eu quis trazer esse pouco do lado do rap, assim, pra gente depois, uma hora que vai chegar no assunto, a gente falar, pô, o que o rap traz legal pro rock, o que você aprendeu do rock, e por aí vai, mano. Eu acho que a gente acho que o que faz a gente esse ponto de intersecção é esse amor à música, né? Porque total. Quando eu nunca pensei em ter estúdio, né? Talvez eu até vou começar de antes, mas assim, eu nunca pensei em ter estúdio. Vou partir do estúdio, mas depois vou voltar antes. Tranquilo. Nunca pensei em ter estúdio. Acabou que como músico, eu achava que o estúdio ia me facilitar em algumas coisas. Só que aí você acaba gostando tanto da música que um amigo meu do rap, o MC Marechal, me falou uma vez assim, você é o pior cara pra ter estúdio. Aí eu falei, por quê? Ele falou, você gosta muito de música, cara. Tipo, você devia gostar menos, porque às vezes você, de repente, algo que você deveria terminar em 8 horas de trabalho, demora 30 horas. Porque você gosta tanto que fica ali. Então, assim, através de alguns músicos, por exemplo, eu devo muito eu vou falar essa palavra sem arrogância, assim, mas de dominar, gravar uma bateria, devo muito a um baterista chamado Daniel Baider, que hoje está... ele passou pelo Circo du Soleil, do mundo todo, enfim. E esse amor que ele tinha por tirar som de batera e de guitarristas também, assim como o Rodrigo, tirar som. E aí acabei que, mesmo gostando de rock e de rap, na verdade da cultura hip-hop, né? Acabei que falei, caramba, tipo, esse universo da música é algo muito prazeroso ali, de saber de uma mesa, saber de uma fita, saber de um microfone que é para isso ou para aquilo. Sim. E mesmo que não for para isso, como a gente faz aquele som funcionar. As experimentações, né? Que vem com isso, né? A criatividade que instala, né? Você, opa, o microfone aqui, opa... Deu errado, mas deu certo, né? Opa, nossa, olha isso aqui que eu nem tinha pensado, né? Estúdio tem muito isso, né, Rataka? Você tem a parte técnica que você tem que seguir, pra quem ama, né, a música, né? Porque tipo, pra quem... Não desdenhando pra quem não ama, porque aí talvez é só um negócio. É só apertar um botão de REC. Seja ele analógico ou digital, é só apertar um botão de REC, né? O computador, ele só capta. Voltando a falar desse MC Marechal, tem uma frase dele de uma música que fala assim... sobre captar emoção espiritual. Na verdade, eu descobri que para gravar, você precisa entender, assim como vocês aqui fizeram um aquecimento aqui comigo, captar esse momento porque registrar de forma digital ou deixar para posteridade, né? Analógico ou digital, precisa ser o melhor momento mesmo, né? A gente muitas horas se esquece, vou entrar num papo quase que político, assim, a gente muitas vezes se esquece que alimento, música é um alimento foda falando de física, pode equilibrar e desequilibrar alguém. Existe sim música boa e música ruim, assim como se você colocar sal no pudim, vai ficar ruim. Tipo, existem regras ali que a música pode até estar agradando um monte de gente. A pessoa está totalmente desequilibrada
E ela tá adorando aquilo ali. Tipo, ela tá desequilibrada. E quem tá fazendo... existem marcas de fast food que a gente sabe que faz mal. O cara que faz, ele sabe que faz mal também. Sim. Assim como fazer uma música que faz mal pro próximo. Desequilibrada. O cuidado que vocês instrumentistas têm ali para poder... Pô, essa corda soa com essa madeira desse jeito. Só quem ama a música. E isso me cativou, assim, tipo, a chegar num lugar que mesmo ali quando eu não conhecia todos os instrumentos, porque como músico, eu mesmo rimando, eu já tinha... Para os caras do rap é muito rock, para os caras do rock é muito rap. Então, assim, ficava quase que... e longe de me comparar, mas como o Rage Against the Machine, né? Que ele não é visto pelos caras do rap como rap, e do rock o cara rima, é um MC, né? Então, tipo... Como é que fica o Rage Against essa história, né? Fica meio perdidão. Verdade, cara. E quando eu vi o Amor, quando eu falei do Baidero, ou vendo você, os Flauzinos, né? Ou vendo outros músicos que vieram no estúdio, eu aprendi muito com vocês de falar... Puxa, hoje eu posso dizer, eu sei como soa o agudo de uma corda Dário. Entendi. Numa Fender ou numa Gibson, uma Fender, ou uma guitarra, uma Kajima, tipo, o que seja. Eu sei mesmo, porque precisaria... Anos e anos de domingo a domingo, não tem como... O cara não é a dele, mas se o cara ama, o cara ou a mulher ama, é o ser humano. Vai aprender mesmo. Ou ter, por exemplo, através do Fala Baixista, eu posso dizer, eu acho que eu gravei todos os modelos de baixo do planeta. E se eu não gravei, o fato de ter ali, falando só de baixo, ter ali uma amizade com um super músico que é o Robinho Tavares, que tem milhões de baixos, de gravá-lo, eu tive contato com... Se eu não souber, tipo, acaba sendo um idiota de não ter aproveitado isso da oportunidade da vida, né? Não, claro. Mas acabei misturando um monte de Não, é legal, coisa. mas legal, aproveitando que você falou, até um convidado que nós tivemos aqui foi o Alexandre Panta. O Alexandre Panta grava os programas deles no estúdio do Hataka, né? Ainda tá gravando lá, né, Hataka? Tá gravando. Tô dando bola fora, não, a gente né? A gente acabou de gravar, eu não sei quando vai ao ar esse programa aqui, mas a gente acabou de gravar. Não, vocês estão gravando lá, desde sempre. Eu acho que o Romão vai Rodrigo sair Flauzino fazia também, né? Isso, contigo, né? Então foi mais um motivo de trazer o Hataka aqui, que o Hataka manja até de dizer, tudo. Flauzino, vamos voltar esse programa aí, cara. Cara, tem muita gente cobrando o Rodrigo Flauzino. O Rodrigo Flauzino veio aqui, tem comentário lá de gente, eu seguia ele, poxa, ele parou, não sei o quê. Acho que o Rodrigo tá em outra, tal, mas o pessoal gosta muito do teu programa, Xará. Porque eu também admiro você, assim como músico, mas de estar encabeçando um programa de música, porque a gente sabe que, assim, pisar... Música é difícil, pisar hein? em brasa. Música é difícil, quando a gente fala música, a gente tá falando música. Assim, algumas coisas, acredito que deveriam estar em outra prateleira. E isso não é papo de saudosismo. Música é tocar. Eu ouvi uma vez um depoimento do Dave Grohl, que eu acredito que essa é a onda, assim. Música é estar com os amigos, é errar, é desafinar, Exato. É abraçar, é se desentender, é como jogar bola. Existe uma grande diferença entre jogar bola aqui no videogame e jogar bola. Tipo, não dói tua canela quando você tá jogando no videogame. Exato. Sentimento, né? Você não sua. Você nem se cansa. Total. Tipo, digital, e aí entra numa outra situação, não é saudosismo, mas música, ela parte do deslocamento diário dos seres humanos, para mim. Se não tem essa parte... não tiver em nenhum momento, fica muito complicado ser música. Tem que dar um outro nome para isso. Não sei se é outro nome. Sei lá, tungstênio, um outro nome, é uma outra partição. Porque não tem ali... E a gente está falando de física, não estou falando nada de espiritual. Assim, não existe, para mim. Não existe. Não, tem que ser 100% digital? É digital não analógico? Não. Mas assim, tem que ter... Você pode até ter uma mescla. Você tem a coisa de... Sim. Não vou nem chamar de cortar caminhos, mas é claro, a tecnologia tem que te trazer praticidade. Sim. Mas não precisa cortar o barato que é ter uma banda e que
essas interações entre músicos... Claro que normalmente tem numa banda tem o líder, aí tem um cara que é melhor baterista, o outro mexe melhor com a finanças, o outro hoje em dia vai mexer melhor com as redes sociais. Sim. Mas é um grupo de pessoas, né? Porque assim, um cara sozinho, vou gravar... Né? Vou fazer tudo no meu home studio, Aí eu também vou divulgar. Aí como é que você vai fazer um show? Aí você vai, sei lá, fazer igual o Justin Bieber, fica só estourando na internet. Né? Mas não existe, cara. Assim, eu acho que é isso que você tá falando também. Não existe, cara, como não ter emoção e como não chegar nas pessoas se não tiver esse movimento, né, cara? Se o mote final para quem tá fazendo música, se o mote final para quem tá fazendo música não for tocar, é só tocar ao vivo. Se é só para tocar numa plataforma digital, essa pessoa acho que tá em outro rolê. Tipo, porque a graça e hoje tá acontecendo muito isso, né, cara? A galera grava e quer jogar no Spotify e quer... Acho que tem isso, né? Muito, né? Puxa, deve ter muita gente só... Porque às vezes tem um artista que tem a história com uma música só. Então, vamos supor que o cara fez lá um... Outro dia eu tava vendo aí uma entrevista do Vini. Lendo, né? Uhum. O Vini era metaleiro. E aí ele foi lá no disco dele, o Vini mexe cadeira. E ia falar exatamente isso. Quando ele estourou com o Mexe a Cadeira. Sim, sim. E assim, então acho que de repente tem muitas pessoas que vão achar assim, beleza, eu vou criar um Mexe a Cadeira, vou jogar no Spotify e vou ganhar uma grana. Mas, cara, eu acho que isso é mais sonhar com... mais difícil que acertar na loteria do que aquele cara que ainda acha que vai ser visto no bar e a gravadora vai contratar. Também não tem mais isso. Mas assim, E aí a música, que é o resultado final de tudo, que é a coisa... Isso nem é música, né? Você tá falando de música boa. Desculpa, cara. Você pode ser super talentoso e tal, mas... Não dá pra fazer sozinho assim, achar que... O lance de... Isso ao meu ver, né? Uhum. Realmente, se a pessoa, o amor dela não é ir pra tocar ao vivo, tá fazendo aquilo lá, é um outro segmento. Porque exato, um outro segmento. A única... Pô, como é gostoso ensaiar. Porra, você é louco. Como é gostoso ensaiar. Tipo, é uma terapia. E tocar ao vivo. Sejam para 8 pessoas. Claro que é muito complicado quando o equipamento é ruim e tal, mas assim, é gostoso tocar ao vivo. É uma conexão com o universo que é totalmente... Que algumas... E assim, é para todo mundo que gosta, né? Se a pessoa não é essa parada, o cara faz playback... Puxa, cara, é outro segmento. Cara. Onde o show da pessoa precisa se embasar em... Poxa, eu tinha um grupo musical onde tinham b-boys, tipo, que eram dançarinos. Só que fazia parte do espetáculo. Claro. Agora, se o espetáculo precisa ter uma pessoa dançando, na verdade, a apresentação musical precisa ter alguém dançando, tipo, é outra parada. Aí sim, eu acho que é um espetáculo, de repente, tipo o Circo du Soleil. É uma outra situação. Não é música. Eu entendi. É uma outra... E não é que é menos ou mais, mas assim, é outra... Só tá botando... Essa bagunça, acho que... Ou essa turvidão, assim, acho que... inclusive, eu vou trazer uma parte assim... Tem um grande amigo que chama Renan Inquérito. E aí ele foi entrevistado esses dias, e aí o cara falava assim... Poxa, o cara tava sendo entrevistado... Ele é rapper. Tipo, falou assim... puxa, interessante, né? Suas músicas são mais para refletir, tem uma questão política e seu rap isso. E aí ele respondeu mais ou menos assim, né? Tipo, mas não seria interessante o ao contrário? Já que o rap é para isso? Sim. O Kim não tá fazendo para isso, se você usar uma guitarra para costurar a roupa, que é estranho. Tipo, o rap é para ter mensagem. Se não tem mensagem, é estranho. É o contrário. Não. O meu não pode... E aí esses valores, sim. O poste mijou no cachorro, né? Exato. O poste mijou no cachorro. Enfim, é loucura, né, Hataka? É uma loucura. Ô, Hataka, você começou a gostar de rock especificamente? Você lembra de uma banda assim que você falou, cara... De molecão? Ou primeiro veio o rap, depois veio o rock, Hataka? Como é que foi pra você isso aí? Falando de rock, mas não deixando de falar de rap. Eu vou ter que chegar num lugar um pouco antes, assim. Meu pai, ele escutava de final de semana bastante vinil. Só que ele escutava bastante coisa que eu acabei não gostando durante um tempo, porque escutava demais. E aí tinha que escutar junto. Tipo só que o quê? depois...
tipo Elis Regina, tipo Elvis Presley, tipo Chico Buarque pra caramba. Aí onde foi? E aí o rock, ele entrou foi o primeiro antes do rap, entrou na vida, assim, tipo, porque era a música que era mais diferente, apesar de escutar Elvis Presley, mas não era o rock que já era o rock com guitarra e tal. E ali era, acho que na época ali, Guns N' Roses e tal. E aí eu escutei uma banda que eu achei sensacional, assim, pra mim. Claro, já tava sacando umas outras coisas, mas quando eu escutei ali o Faith No More, eu falei, que foda isso, cara. Que foda, meio... Que tem a mistura que você já fala, opa, dá certo tipo, fazer rap aí pô, também. é um lance, tipo, swingado, mas os caras estão tocando com visceral, com atitude, Muito, né? Visceral. E aí eu acabei reparando que... Show do Faith No More, mano. Tipo, eu também acho isso. É muito foda. É impecável. Mike Patton, ele... Aquele cara é foda. Realmente tem que falar, isso é foda, Aquele sim. cara é foda. Porque ele se entrega, mano. E... Pô, todo mundo, e não é só ele, não. Os caras, o baixista, o batera, Mike E eu não tô Gordon. falando nem o cara de ser, tipo, virtuoso, Não, mas assim, tipo, não, é tão... é uma banda, É né? tão verdade. Que é isso que a gente tava falando. É verdade, exato. Tipo, é tão verdade ali que os caras estão mandando. E aí eu acho que ali comecei a ter bons professores em relação, pelo menos para mim, bons professores em relação a atitude e a entrega, né? Porque aí eu vou fazer esse recorte de lá para produção. Eu acabei gravando uns caras incríveis, assim, de virtuose, tecnicamente, mas não tinha um lance da alma, né? E eu não estou recriminando isso. E vi que, às vezes, artistas até tecnicamente mais cru, mas funcionam e é tão alma que, para mim, sempre é o caráter, a alma, e isso vai embora. Inclusive, teve artistas que eu escutava, a gente provavelmente não vou ficar falando o nome de banda, senão a gente arruma inimigo, mas assim, gringo, que os caras tomaram posturas de tipo, vamos colocar, tipo, o próprio Pantera, né, cara? Tipo, o vocal tomou uma postura que eu falei, putz, mano... Dá uma mexida isso aí também tipo, pra mim, cara. Zoou, cara, zoou, não dá pra... Cara. Eu amo Pantera, mano, tipo, mas... Fudeu, tipo... Deu uma zoada. Foi foda, assim. Ou até mesmo dentro do próprio rap, quando um determinado... Eu vou te falar, cara, eu amo tanto Pantera que eu ainda ouço Pantera. Mas... ruim, né? Deu uma chacoalhada. É ruim deu uma isso. chacoalhada. Mas eu era, assim... Pra mim, o Dimebag, o guitarrista... O cara tomou um tiro, mano. No palco, né, mano? Pra mim, tá aqui, ó. No 5. Pra mim. Não, também. Tá ligado? De guitarrista que eu falo, mano... Eu nem consigo tocar as coisas que ele toca, assim. Tipo, é o exemplo que você fala, cara, esse cara é muito foda. Mas, enfim... porra, eu ouvi Pantera, eu tinha 10 anos de idade, não sei o que. Então, você... Tipo, a cabeça, né, meu? Você... Mas eu entendo o que você tá falando, Eu realmente fui o Anselmo ali... vacilou, cara. Peito desculpa e tal, mas é meio... e aí... tem aquela coisa do texano, né? Então, você começa a entender que às vezes até meio... Não quero passar pano nem nada, mas às vezes o cara meio que já tem essa cultura lá, né? Das merda que falou e tal. Não sei. Enfim, sei lá. Né? Pois é. Mas, e aí, não é justificando, mas é que assim, você entendeu, né? Como que isso chega no cara. Mas você, quando tem 10, 11 anos, você nem tá sabendo. Você tá ouvindo isso. Exato. E aí isso vai aparecer depois, né? E ali, tipo, quando eu comecei a escutar o rock, aí já tive o contato com o skate, que aí já trazia ele pra House of Pain, pra... Suicidal. Pra Suicidal. Tipo, pô, Suicidal é demais, né? É demais, tipo, putz, você falar, porra, tipo, olha que interessante esses experimentos mesmos, né? Com certeza. Tipo, Tava se criando uma música nova, né? E assinatura, arte, né? Arte. Tipo, autenticidade, né? Porque existem bandas que os caras são amigos e os segmentos são diferentes, mas é pelo respeito, né? Sim. Ali de fazer a arte, né? Sim. Porque a arte tá aí em errar, né? Total. A arte tá em errar, tipo, o quanto você teve que errar para fazer os vai solos errar que ainda. você faz. Exato. E vai errar. Exato. Não tem problema errar. Exato. Quem não tenta, não erra, né? Exato. E aí, enfim, acabou que através de tudo isso, acabou caindo no rap, né? E aí quando que você
começou lá no Fate No More, mas como rock e no rap, como é que foi pra você? Então, acho que foi mais pra essa transição mesmo, por causa do skate, aí já, tipo, já começou... Foi junto com essa história aí, junto com essa linha aí. E aí acaba claro, conhece o Red Hot, mas ao mesmo tempo você conhece o House of Pain. Pain, tipo, Cypress Hill. Cypress Hill, aí você começa, tipo, já entender. Mas mais que o rap, o que me chamou a atenção mesmo foi a cultura hip-hop, porque o que eu mais gostei, e é o que eu levo para minha vida hoje, é a parte que a cultura hip-hop me trouxe a... Eu acho que eu não saberia me portar jogando bola com vocês, que vocês eram homogêneos ali, mas a humildade de respeitar um outro ali, tipo, vocês, todo mundo ali do rock, um pouco mais pro metal, e deu saber, assim, tipo, putz, esses caras, tipo, eu tô jogando bola com eles, mas depois ia pro estúdio e falar, cara, esses caras demoraram muito tempo para estudar, para chegar nessas técnicas que eles têm. Mas foram essas bandas que eu escutei que deram essa visão, né? Quando você vê ali o Trujillo do Infectious Groove ou do Suicide, Groove, tipo no Metallica, né? E por causa, fazer um corte, se não esqueço, por causa do pavilhão, eu tive a oportunidade de estar no camarim do lado do Trujillo, eu falo, cara, que loucura é essa, mano? Era um Infectious Groove. Infectious Groove. Vocês tocaram com o Infectious Groove? Tipo, foi algo que... Mike Muir também, né? Mike Muir, né? O vocalista, né? Foi algo que foi, tipo, fechar com chave de ouro, né? Porque aquele dia com chave de ouro. Porque eu acabei indo pro... A gente... Manda ver. Loucura, né? Mas é isso, mano. Esse show caiu de última hora, assim, pro pavilhão. O Rossi me ligou e falou, bora lá. E eu fui, só que eu não tinha ideia do que... Assim, que ano foi, você lembra? Não sei o ano, mas faz pouco tempo. Talvez 5 anos atrás. Faz pouco. Tá? E aí chegar, assim, no evento e ver aquele tamanho... Porque eu acabei, como foi de última hora, eu acabei nem chamando nenhum amigo. Foi tão pax. Foi assim, 2 dias antes ou um dia antes, assim, tipo, amanhã vai aparecer um show pra gente. Mas o que impactou é estar no isso que eu vou relatar, que é o presente. Foi incrível tocar com o pavilhão para acho que 23 mil pessoas. Foi incrível. Só que estar no camarim, o Trujillo do lado, assim, ó, trocando ideia. Aquele cara que você ouvia lá. E ele aqui, ó, como paz. Ser humano, na paz e aquecendo. O cara é do Metallica, cara. O cara não precisava estar ali. Ele tá ali porque é da música. Bom, né? Putz, ali ele dá aquela aula ali, tipo, menos, irmão. Tipo, é isso. Você conseguiu trocar uma ideinha assim? Deu pra ter um contato? Não, eu escutava ali, conversando. Eu não lembro quem do P9 tava trocando ideia ali com ele, mas eu tava escutando. Tipo, não... Só observando ali. Porque confesso que eu fiquei... o meu inglês ele é limitado, mas principalmente eu fiquei pensando assim... Cara, ficou meio impactado mesmo. Como que eu falo para esse cara que ele tá me dando uma aula só com a presença dele? E que é o que eu venho há muito tempo tentando me melhorar como ser humano, ao invés de falar muito, tipo, através dos meus atos, mostrar. Perfeito. Tipo, que esse é um caminho que eu aprendi com outras pessoas, enfim. E ele tava... o cara tava de chinelo. Tranquilaço. Regata, daquele jeito dele, né? E aí ele tava aquecendo, ele sabia que tava no meio dos músicos. Provavelmente ele era um dos headliners ali. Ele era o headliner. Ele fala que ele, ainda além de ser o headliner, ele é o Trujillo, né, mano? E o baixista do Metallica. Tipo... Não, do Suicidal. Ele era o cara mais famoso de lá. Total. Certeza. Ele era o único mais famoso de lá. Todo mundo foi lá pra ver ele. De certa forma. Inclusive você. E aí... Legal. Inclusive o Rossi e tal. Lógico que é legal pra caralho. A gente tava ali, enfim... foi um susto ali, porque quando entra e... você chega num camarim e o cara tá... Porque era um evento muito grande, então tinha camarim para cada um. Só que ele tava do lado de fora ali, não... Tipo, sossegado. Ideia, tipo, que loucura. Isso é música. Isso é música. Exatamente. Isso essa atitude, música. Né? Essa atitude é música. O cara tá aquecendo. Um amigo meu, ele foi durante anos hold do B.B. King. Legal. E aí, Bill Saramiolo.
E aí é o nome desse meu amigo. E aí ele contou que uma vez o B.B. King veio pro Brasil tocar no Bourbon. E o B.B. King começou a passar o som. Mais ou menos essa história, hein, Bill? Não sei se vou contar direitinho, mas eu sei que a base é essa. Mas... E aí passando o som, e aí eu tava dando horário ali de sair para ir pro hotel tomar banho e tal. E o cara passando o som, e o Bill ali falou com ele, e ele, calma, ele tirando um timbre. Moral da história. Chegou um momento que ele falou assim, cara, equipe, não esquentem a cabeça com ir pra hotel, tomar banho e voltar. Eu quero tirar um som, porque o que eu entrego é música para as pessoas que vão assistir. É como um alimento que eu vou voltar para a mesma coisa. Um bom cozinheiro quer fazer aquela comida maravilhosa, equilibrada, gostosa, com aquele acabamento fino. Uhum. Ele não quer jogar o prato ou falar, pega a sua bandeja e vai lá com arroz empedrado. Tipo, é isso sim, porque ele quer fazer um puta alimento. E ele acabou não indo pro hotel, ficou direto. Passou som, ficou já direto pro show. Pro show, e a gente tá falando do B.B. King. Com mais de 80 anos, devia estar, na época que já era um senhorzinho. Mas o cara vem lá do blues, lá da... Vou tirar o som, não trocou nem de camisa. É isso, não que precise fazer isso, mas assim, a gente tem esses professores, né? Total. Esses professores é uma referência, né, cara? Sim. Você fala assim, porra, mano, se o cara faz isso, por que eu vou ser o... E eu vou até me botar na... Porque assim, com aí dá aquele salto para chegar nessa parte aí, para me botar de exemplo, quando eu me adentrei profissionalmente na música com uma banda que se chamava Sudaca, que era de Osasco, eu fiz o teste, entrei nessa banda já não era esse nome, mas já existia, que era tipo era funk 70 James Brown, e aí entrei com rima, aí sugeri metaleira e tal, mas eu falo por mim, porque era um cara que era preocupado pra caramba com a vestimenta, estar style. Eu vi uma entrevista do Mano Brown que achei interessante o que ele falou assim, muitas vezes o cara acha que colocando a roupa do Bruce Lee, ele acha que vai lutar igual. Então é mais ou menos isso, assim. Entendi. Eu acabava, depois com o tempo, foi quebrando esse castelinho de entender assim, é importante a vestimenta, sim, mas você precisa ter o background do que você vai entregar ali. De música, de técnica, para você... A técnica não é para você mostrar, é para quando você estiver em apuros ali, exatamente, você recorrer, né? Você sabe que marcha que você está trocando. Errei a marcha, não vai usar tudo que você... eu aprendi todas as escalas, vou usar tudo numa música só. Vai ficar uma merda, na verdade. Vai ser chato pra cacete. Você vai ser um exibicionista que o nego vai falar assim, ainda mais hoje em dia com um monte de criança fritando... Caralho, né? Pra caralho, não. A galera tá tocando muito bem. Não, tocando bem pra cacete, mas ao mesmo tempo é tanta informação que esses daí, então, acaba passando reto. Mas, Hataka, vamos já... eu queria, de novo, só para não ser repetitivo, mas a minha pergunta, e você já pode, se você quiser, já juntar aí com o pavilhão, que acho que é legal falar de pavilhão, mas é assim, eu queria fazer essa pergunta aqui pro Rossi. O Rossi ainda vai... Rossi, tem que vir aqui, porra. O Rossi vai vir aqui, o 12 também, quando eu puder, eles vierem aí, que teus brothers, tá? Mas os caras são extremamente ocupados, não teria o que falar. Mas... o Pavilhão, por exemplo, ele... É engraçado isso, né? Ele é uma banda... me parecem ser pessoas do rap, né? Que trouxe o rock... Sim. Pra música. Sim. Agora, cara, eu queria fazer o inverso e perguntar pra você. O que você acha que tem... que você... Numa banda de rock, ou uma sugestão, ou ou você gravando... O que você vê... Você que é do rap, o Hataka... Que o rock pode incorporar para como uma melhora até profissional, não precisa ser necessariamente da música, não é que uma banda de metal tem que se transformar no Faith No More, não é isso, mas assim, como atitude que você acabou de falar, humildade, você vê coisas assim que você já viu, o cara que entra no teu estúdio, que o cara tem uma banda de hard rock, mas puta, com essa postura aí, meu irmão, isso aí não vai dar certo não. Que você tem alguma coisa que já reparou assim, puta, os caras do rock vacilam nisso aí, mano? Eu acho que assim foi uma grande perda assim no rock, um momento mundial. No Brasil, em especial, foi quando o Tom Capone faleceu, mas assim, mundial, quando o rock perdeu, tô falando rock em geral, né? Que pega tudo, desde o metal, tudo. Sim. Então, assim, ele ficou mais tênue, perdeu a atitude. Acho muito, muito feio
quando alguém critica, eu não estou falando que tenha que fazer isso, mas quando alguém critica o guitarrista do Pearl Jam quebrar uma guitarra ao vivo. O cara pode, o cara quebrou, o cara vai ter que fazer outra, é bom que gera mais. Tudo bem, tem um menino que não tem guitarra, que ele tá quebrando. Putz, ele tem dinheiro, de repente, para dar outra guitarra. Fica meio piegas também, né? Meio... Ficou tão pompom a parada. Tipo, nada contra o Derek, não é isso não que eu vou falar, mas assim, eu gostava muito do Sepultura quando eu era com o Max, que era mais... Mas eu sei que deve ter dificuldades de outra... Puta, adoro o Andrés. O que eu tô querendo dizer é que era mais rústico. O Derek tem mais técnica. E assim, eu acho que toda essa parte da atitude... E não tô falando do Sepultura, mas em algum momento do planeta começou a ter isso. E é um fato que talvez alguns puristas do rap não gostem do que eu vou falar. Mas principalmente no Brasil... O emo veio forte, caramba, o cara tá falando de emo e agora vai falar de rap, que loucura. Mas dentro do estúdio eu senti isso, que o emo ele veio forte e de repente ele morreu. Nessa morte, vários emocionados de rock, eles viraram rappers. E vinham com aquele estereótipo que eu falava, cara, eu falava, que porra é essa? Tá com dor de barriga, mano? Tipo, sério? Mas eu não sabia disso daí, não. Tipo, o cara tinha uma franja e na outra semana o cara tava de boné e pá. E na real, porque o cara não conhecia a cultura hip-hop, né? Ele não entendia ali o que é realmente... Quando eu vou assistir um DJ, assistir, né? Olha a diferença. Tipo, eu não vou escutar o cara discotecar. Tipo, eu vou pra ver a técnica dele. Juro, eu fico assim, ó, olhando, porque... O lance da escolha do disco, como o cara tá pensando, como o cara tá trocando o tom, a velocidade, tipo, como o cara tá sendo... O cara é um músico muito pica. Eu sempre aprendo muito com DJ de verdade. De verdade. Sim, né? sim. Não é do pendrive, né? Exato. Mas voltando, sim. O rock, eu acho que aí, falando de dentro do estúdio, eu senti muito nitidamente isso, que o rock, como ele perdeu força ali na atitude do emo, e não é contra o gênero emo, mas é que ali ficou um negócio muito brando, e não que tinha que quebrar nada, perdeu-se a atitude rock, porque era o gênero mais em alta, né? Que era o emo no momento. E aí, naquele momento... E aí, tipo, veio o rap, que era um pouquinho mais contestador desse rap daquela época, e aí, quando o emo morreu, todo esse público migrou. Porque, queira ou não queira, quando a gente é mais jovem, a gente é contestador, né? Sim. E aí, migrou para um rap que, durante um bom tempo, eu chamava de rap emo. No meu, falar para mim. Sim, sim. Porque, ao invés de falar de mensagem, falava das flores, que rimava cantadores com flores e bababá. E, ao mesmo tempo... não contestava, não questionava, ficava sempre ali no... Enfim... E aonde acho que o rock perdeu força mesmo, e que poderia hoje aprender com o rap, e principalmente eu vejo, mais que o rap, assim, eu não sou um amante do trap, mas existem alguns músicos hoje, assim como o Matuê, o Felipe Ret, que eu posso nem gostar da música, mas eu vejo ali a verdade neles, e a atitude neles, e principalmente o olhar de business para a música. E no business que eu digo assim, é de, tipo, bancar ali o sonho ao máximo, assim. Só que não precisa ser extremático, tipo, o Matuê, ele tá num extremo tão positivo, o cara faz banheira de gelo para ter uma alta performance, né? Sim. Tipo, é punk, vai lá, tipo, você acha moleza, então faz todo dia banheiro de gelo para ver se é moleza, se é miau. Moral da história, eu respeito isso. No rock é a mesma coisa, assim, porque os caras conseguiram montar um ecossistema verdade. muito forte, assim, principalmente o trap, de ser autogestor. Tipo, o Hatch, não sei qual é o percentual dele, mas vejo que quase todos os shows dele, o show dele é 500 mil. Ele se autocontrata. Então o cara conseguiu montar a equipe dele, sim. Que é da Elements e tal, conseguiu montar um ecossistema que é autossuficiente, né? Então, assim, eu vejo que o do rock, a atitude se perdeu, e precisa trazer isso, porque é o rock que trouxe isso. Porque se eu falar assim pra você, então, Hataka, o que você acha que então o rock deve fazer pra ter o mesmo... Porque senão o cara vai falar assim,
vou dar um exemplo. Ah, mas o sertanejo também faz... Ah, mas sertanejo é porque o sertanejo é comercial e vende. Ah, mas no rap, no funk, tem também... Ah, mas também, né? Porque na favela, não sei o que tal. Mas aí, às vezes, fica muito no ar, assim, e fica, parece que a resposta é óbvia, do tipo, ah, não, o rock também... Porque, assim, mas o rock nunca foi assim. Ah, o rock nunca foi mainstream. Ah, o rock nunca precisou disso. Às vezes fica esse papo meio tal, mas eu tô seguindo o que você tá falando, e o que tá por baixo, realmente, talvez até do próprio sertanejo, e até de coisa, é isso, né? De repente, uma atitude de falar assim, não, mano, vamos aí, vamos... Falta uma verdade, não sei se é porque falta verdade. Eu acho que no caso do rock é essa atitude mesmo. Essa atitude. Não precisa ser atitude blasé de alguns, tipo, tal. Não, atitude mesmo. Tipo, o Foo Fighters é uma prova, tem uma puta atitude ao vivo. Só que ele é o meio do caminho, eu acho que ali é o limiar. Tipo, a gente tinha os nossos professores de rock, o rap, tipo, é um estilo novo perto do rock. Tá. Muitos dos caras se influenciaram naquela atitude ali. Atitude. Não tô te falando que tem que entrar na heroína, não é isso, mas ter atitude mesmo. Não, atitude. O próprio punk, que é uma continuação do... O punk acho que é muito parecido com o rap, né? Nesse sentido da rua, da cultura, hip hop, né? Digamos assim, né? Assim como o rap ficou tão polidinho... E o punk veio do rock, né? Tipo, lógico que né, não vai dar guitarra e baixo e tal. Exato, então a gente exato. Mas eu acho que o primeiro ponto, com certeza, é a atitude. Acho não, assim, para mim é muito claro. É a atitude e depois um ecossistema de não ser blasé, assim. Tipo, às vezes eu sentia que no rock era muito interessante, assim, não saber de algumas coisas. Falava, isso daí não conheço muito bem e tal. Tipo, não é legal dentro da música. Você tem que conhecer, cara. Tem que conhecer. E ser... É verdade, isso daí que você falou, cara. Eu vejo que no tem isso mesmo. E o próprio roqueiro, não sei se porque a gente... de novo, né? Atitudes que a gente tenta... Ou ideias que a gente tenta levantar aqui no programa, né? Às vezes o roqueiro gosta dessa intriguinha entre eles mesmo, né? Não sei se é exatamente o que você tá falando, mas tá ligado? Esse papo de, não conheço, não sei o quê. Não, é minha banda. Ou então o cara... Eu já trouxe, né, o brother aqui. O cara fala que às vezes vai tocar, até o cara lá com uma banda... Acabou de formar uma banda 2, 3 meses atrás, um Skid Row cover, sei lá. E o cara entra no manifesto achando que é o... Tá ligado o que eu tô falando? Cosplay. Então, não, e assim, tudo bem se tá uma banda cover e tal, mas sim, assim, o que tá por trás é que você tava falando lá do caráter, da coisa e tal. Sim. E às vezes acontece, você vê as próprias discussões que você vê, a pessoa acha que é legal, é divertido tirar um sarro, falar tal, mas desdenhar do outro, não, esse coisa aí tal, não, esse daqui não. Aí você vê que daqui a pouco você tá pegando death metal do cara brigando com o cara, porque não. E às vezes é ego, né? O que tá por trás é um ego. Não é muito louco isso daí? Death metal me lembrou uma outra situação. Tem muito isso no rock, não tem? Essas intriguinhas, né? Esses papinhos. Tem. Isso acho que atrapalha. Tem. Não acho que são todos, mas tem. Isso é uma situação... Isso eu falando de dentro do estúdio. Porque dentro do estúdio, você observa, né? O estúdio, a parte que mais me ensinou é o que eu errava dentro da música. Através dos outros, vendo fazer igual e falar, caramba, eu faço essas besteiras, eu preciso tirar de mim, tolir. E aí você falou death metal, me lembrou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Claro, devia ser talvez empresário ou acordos, mas a última vez que eu vi o Cypress Hill, que faz alguns anos, mas era Deftones e Cypress Hill. Sim. E, que demais. E o público, porque o que era o embrião? Era a atitude. Porque são públicos diferentes, né? Mas a atitude, tipo, ali os caras... Porque o cara do Cypress Hill, ele gosta... O cara curte a atitude. O cara do Deftones também. Então tava ali, tava a atitude aqui. E não esvaziou nem num nem no outro. Não precisa competir, né, cara? Não é uma competição. E não era festival. Tipo, eu acho que essa questão, assim, a atitude, e não estou falando que tenha que ser quebrar guitarra, não é isso, mas a atitude mesmo. Tem gente que toca, tipo, por exemplo, sei lá, Milton Nascimento, para mim tem uma puta atitude. Claro. Tipo, o que ele faz é tão de verdade. O Lenine. Putz, todos os shows que eu vi do Lenine, eu falei... Puta músico, né? Se eu conseguir chegar, tipo, com toca algum muito, dia né? nesses caras... Tocam muito, o cara é inteligente, dá pra trocar ideia no off. A música, os músicos são lords da equipe dele. A equipe dele, você fala, putz,
Que humildade... O cara conseguiu construir o que você falou do ecossistema ali, um negócio que é isso, cara. E o cara, de certa forma, pode estar cagando se é MPB, se é rock, se é rap. Sim, ele quer fazer música. sim. E às vezes eu acho que no rock tem essa disputa, essa competitividade de quem quer ser o melhor ou tem que limar o outro. Não, porque se você não vai abrir meu show... E às vezes você tá falando de uma discussão dessa de um cara tocando no Café Piu Piu e no Manifesto. E, meu irmão, você não tem... Menos, né? Menos. Isso... Apesar que, assim, o mundo pop, né? Tipo, acaba que... Eu não tô falando que esses artistas são do mundo pop, não é isso. Mas digo que no mundo pop acaba tendo... por causa do pavilhão, a gente tocou com gente... vamos chamar do mundo pop, né? E tem alguns... Tem isso, né? Tipo, E até vou citar um ao contrário, né? Por exemplo, no Fala Baixista, uma vez o Planta trouxe o PG do Jota Quest. Cara, o cara foi... PJ, perdão. Sim. PJ Jota Quest. Pô, acabou o programa, a gente ficou 3 horas trocando ideia, mostrando um vídeo pro outro de bandas e... Com sangue bom. Sangue bom pra caramba. E assim, eu não manjo muito do Jota Quest, mas eu falei, cara, tipo, isso daqui já... E ele é um puta baixista. Eu também não, mas eu sei que o cara é bom músico. Sim. Dá pra ver, não precisa ser fã de Jota Quest. E ele gosta de música. E o cara é tranquilaço. Fui assistir, por causa do Magal, outro amigo, fui assistir o Biquíni Cavadão. Não manjo de Biquíni Cavadão, mas assisti o show. Eu falei, cara, tipo, esses caras gostam muito do que estão fazendo. Tipo, muito bom isso. Tipo, é emocionante. Se tocam bem, se não toca, aí é um julgamento, meu. Mas assim, os caras gostam, é a verdade dos caras, estão fazendo de verdade, essa entrega de verdade. E aí, pra mim, enfim, agora, mas voltando do rock, pra mim é o ecossistema, mas primeiro a atitude. Não, eu entendi o que você falou, perfeito. Ô Hataka, quando teve um show do Pavilhão que abriu pro Cypress Hill, não teve? Não sei se foi uma vez. Você tava nesse aí? Não, ainda não tava, mas... Você não tava, né? Eu sei que foi... Te perguntar, fiquei curioso. Foi Pavilhão, Emicida e Cypress Hill. Ainda não tava, mas um pouco mais pra frente foi a saída do 12, que eu acabei não acompanhando a saída, e aí o Rossi passou no estúdio para conversar comigo e fazer o convite, né? Porque eu conheci contar essa história, né? Eu conheci o Pavilhão por causa dessa banda chamada Sudaca, mas por causa do Ortega. O Ortega, guitarra? O Ortega, ele ia nos shows do Sudaca, e não por fã, mas porque o Ortega ele sempre foi um músico antenado ao underground. Então, ali em Osasco, tinha shows, às vezes, que tinha 1.500 pessoas assistindo o som próprio da minha banda, dessa banda que eu fazia parte. E ele estava por ali, e a gente acabou tendo uma amizade, e ele também andava de skate e tal. Eu sou fã do Pavilhão. E aí teve um momento que eu lembro, assim, todos os detalhes. O Ortega me ligou e falou assim, Hataka, tipo, a gente vai viajar para... Era a época do filme Invasor, a gente vai viajar para Pernambuco e para Paraíba. E, cara, você não quer ir com a gente? Eu falei, quero, mas fazer o quê? Ele, cara, dá uma força, qualquer coisa. Porque, assim, eu devo algumas coisas na minha vida ao Pavilhão. Então, assim, eu minto, até antes teve uma passagem. Eu estava no Rio, o Ortega me ligou e falou assim, mano, eu tô no Rio gravando com Tom Capone, bababá, porque como ele ia nos shows, a gente sempre se trombou, aí já se trombava em rua, rolê e tal. Eu convidava também ele para fazer participação nos shows do Sudaca e tal. E aí ele falou, tô no Rio e tal. Aí eu tava também no Rio, falei, pô, também tô. Aí ele falou, mano, a gente entrou na Warner, tá gravando aqui, você não quer vir aqui? E pra mim, conhecer o Tom Capone era muito foda, porque ele tinha gravado Na Pressão do Lenine, tinha gravado lá do B, lá do Rapa. Não, eu ia te perguntar isso agora, você conheceu o Tom Capone? Conheci por causa deles. Puta, que animal. Entendeu? Mano. E eu fui lá na casa do cara, tipo, aí, e vi uma coisa que, assim, é o salto quântico, né, que a pessoa te proporciona a você... Eu era um cara ali que, tudo bem, tava com uma banda começando de uma forma underground, mas já tinha um público forte, tocava Sudaca, teve ano que fez 180 shows. Caraca, Música própria. Tipo, então assim, a gente era uma... Claro, não tinha internet, então isso quase não tem... Porque é mais difícil ainda de divulgar ter esse público fiel aí. Era forte. E aí,
chamou ali, foi muito interessante para ver ali aquele ecossistema de uma grande gravadora, né, com o pavilhão. E fui lá na Toca do Bandido. Lembro que eu estava em Copacabana, os caras em Jacarepaguá, longe pra caramba. Cheguei lá, para mim, eu parecia um menininho, assim, cara, né? Copacabana e Jacarepaguá é bom rolê, mano. E eu parecia um menininho, assim, sentado no chão, eu falando, caralho, olha onde que eu tô hoje. E aí, teve um refrão de uma banda, porque ele só me convidou para ir lá. Aí teve um refrão de uma banda, um refrão de uma música. Aí o Rossi, primeiro ele trocou uma ideia comigo, e aí a gente tinha feito um show junto, Sudaca e o Pavilhão, e aí Rataka Papapá, ele falou umas coisas positivas, e aí ele falou, vamos fazer esse refrão juntos lá, fazer um coro junto. E eu falei, caramba, cara, que foda, tipo, e moral da história. Que louco. Nesse disco que era da Warner, aquilo ali, eu falo que foi um salto mesmo, né? Porque os caras, eles estavam na maior gravadora do Brasil na época, assim. Sim. E com Maria Rita vindo gravar, Titãs, Raimundos, Skank, putz, todo mundo. O Rapa... Não, eles conseguiram gravar um disco com o Tom Capone, né, velho? Putz, e é um puta disco. É um puta disco. Moral da história. Ter acompanhado uma parte dessa gravação... eu nem lembro, mas enfim, aí teve essa situação, aonde que a gente ia chegar, mas me perdi, mas enfim. E aí o Ortega, ele me trouxe pra... Quem te puxou mais pra dentro do pavilhão nesse sentido de você depois, futuramente, entrar como um membro, veio o Ortega primeiro. E aí teve essa viagem pra fazer a turnê do filme Invasor. Do Invasor, lá pro Nordeste. E aí eu fui com eles, nem sabia muito bem o que tinha que fazer. Na verdade, fiquei ajudando, mas tipo, meio assim, um mascote dos caras. Inclusive, o Fernandão, ele me chamava de gafanhoto, assim, né? O Fernandão era batera lá? Era batera. Puta, esse toque, hein, mano? Sim, então, toda essa experiência de estar ali, de ver nos perrengues dos caras, e foi uma aula, né? Porque eles já estavam mais tempo na estrada e essa turnê foi com Sabotagem. Puta, que animal. E aí acabei... Sabotagem, fez show com Sabotagem. Não só isso, aí o Sabotagem, depois da gente fazer a turnê, eu comecei... tipo, praticamente entrei pra equipe do cara pra, tipo, tá junto ali em alguns shows que a gente fez depois. Com Sabotagem? Que legal, velho. Até o final dele, praticamente, né? Ai, cara. Tipo, então tem uma Como é que era o Sabotagem, mano? Cara, era um cara incrível, porque era o cara que... Então, outro professor, porque o que acontece? Era o cara que de estar entrando, de repente, pra... Eu lembro até hoje, tá entrando num show do África Bambaataa. Puta, animal. E eu entrando no show pra assistir... E eu vi o Sabota dali sendo entrevistado por uma menina da MTV. E eu fazia assim de longe. Aí ele falou, dá um tempinho. E aí o cara parar a entrevista, vir, porque eu era ali o brother dele, falar, e aí, irmão, firmeza? Você tá bem? Tô bem. Firmeza, eu vou voltar ali, depois a gente troca ideia. Tipo essas paradas assim, porque não era ao vivo. Então eu podia dar um time, cumprimentar, todo mundo... E ao mesmo tempo, esse cuidado do cara, né? De tipo, cara, você é meu brother, tá aqui, tamo junto. Não é porque vi um repórter... Exato. Tipo, não é balei com isso daí, não. Tô em choque com essa parada, não. Ou até mesmo ver o cara conversando assim, porra, encontrei a Sandy e eu tava perguntando com ela disso daqui, disso daqui. Tipo, o cara entender que dá pra extrair, tipo... Eu não consumo a música da Sandy. Eu acredito que ele também não consumia, não sei. Não sei, não posso falar, nem tem como ele falar, né? Mas assim, ele entendeu ali no contato com ela que era uma pessoa que gostava de música. Alguma coisa, talvez, até do negócio, ele sabia conversar. O cara ali... Ele não precisa fechar a porta pra Exatamente. Sandy. E a gente tá falando de um cara que dentro do rap, tem muito cara que diz que é pá e não que tem que ser pá, mas ele era pá. Ele era um cara do crime mesmo. O maluco era pá. Esse era. Então, assim... Do que eu ouvi falar. Sim. Tinha saído e tal, mas era um cara pá. E mesmo assim, ele não tinha uma conduta... Claro, não era bobo, mas ele não tinha uma conduta de emocionado, né? Ele não tinha uma conduta de emocionado. Enfim, foi uma grande aula a ele, porque... Essa situação, das vezes ele tá ali no ônibus, nessa turnê ali, tipo... É zoeiro demais, cara. Pô, zoeiro? Pra caralho, bicho. Demais, era muito zoeira. bom. Era muito bom. Não tinha, parecia um... Molecão lá. Um stand-up comedy. Era o tempo todo. Não parava. O tempo parava. Essa história dele é alucinante. E ao mesmo tempo, quando eu precisava tirar uma foto com um fã, o cara, tipo... Calma aí. Aí corria no ônibus, pegava o óculos escuro...
E metia, uma pose. tipo, fazia ali a parada, e não era Que fake. era a imagem dele, mas era mais... Sim, tipo, sim. Não era fake. Ele pode se divertir, né, pô? Sim, Por que ele tem que ser? Eu lembro uma vez até o pessoal falava, não sei nem se você já conheceu, o do Mano Brown, próprio, não sei se você conheceu pessoalmente o Mano Brown, mas eu já vi o Mano Brown falando, ou não sei se foi entrevista do Podpah, mas que ele até depois quebrou um pouco disso, mas é que era isso. Às vezes, por exemplo, os caras falavam, não posso, não sei se isso é verdade, mas parece que ele falava assim, não posso tirar foto sorrindo. Sim. Você não pode pegar uma foto minha aqui, aí, Mano Brown, rindo. Ele, não, opa, é foto, igual você falou, é foto, opa. Sim, sim. E beleza, e volta pro churras aqui, dá risada. Ainda mais não naquela época, né? Exato. Tipo, aquela época era uma... Pô, Racionais é a maior banda de rap do Brasil, né? Atacar. Eu acho que talvez hoje Atuante é o grupo de rap mais do mundo. Eu vou falar Atuante. Caramba. Por causa de tempo, né? Longevidade. Se eu não me engano, é. Mas... Verdade. Porque existiram outros, mas eles pararam, né? Então, tipo, a gente tem o Public Enemy, mas ele deu uma parada e talvez... Eu não sei como é que tá hoje, mas... Não, e são os mesmos caras, né? KLJ, Ice Blues, a mesma galera, né? Mas o Sabota foi isso. E aí a gente fez essa turnê, que foi importante pra caramba, porque eu tava ali... O menino que tava ali... Vou falar menino, mas no sentido não de idade, mas um menino de experiência, claro. De estar ali com Sabotagem, pavilhão, numa turnê, no busão com os caras, percorrendo o Nordeste, fazendo vários shows de público de 40 mil, a perrengue que o contratante botou lona no teto e choveu e caiu tudo em cima. Então, você acompanhar toda aquela parada... Ou, por exemplo, lembro que na Paraíba, a gente tá falando aí não sei que ano, talvez 2001, e aí eu lembro que na Paraíba, Ortega, que era o guitarrista na época, ele pedia ali ou Mesa Bug, ou JCM 900 e tal, e aí os caras tinham colocado, juro, um amplificadorzinho de estudo desse tamanho para 40 mil pessoas. Nossa. E aí eu não tinha um Valve... Assim, na Paraíba não tinha um Valve State. Nenhum lugar. Não tinha onde arrumar uma porra de um valvulado. Não tinha. No Valve State não tinha nada. Um amplo e um combo. Caralho, mano. No Valve State não tinha um combo. E aí? Combo. Eu não lembro o que colocou, não lembro se foi um ciclotron. Tipo, era o que tinha. A gente tá falando de uma outra época, é claro que hoje tem locadoras, né? Brasil todo. Mas ali aprendi... E o Ortega, mano? Deve ter olhado e falado o que ele falava. O Ortega é do punk, né? Tipo, ele é um cara que, assim, ele, ao mesmo tempo que ele xinga, ele é o cara que... tipo, vamos que tem e... Pode crer. E assim, poxa, ter acompanhado o Ortega comprar a Gibson dele, quando ele ganhou a Advanced da Warner, ter acompanhado... parece pouca coisa, mas como investir o dinheiro? Isso eu vou comprar... Ou até mesmo esse equipamento que eu comprei não foi o esperado que eu imaginava. Ali foi uma grande aula que depois, 1 ano ou 2 anos depois, uma gravadora, que aí eles já tinham saído da Warner, procurou o Rossi e aí, generosamente, quase ninguém sabe dessa história, generosamente, ele falou, cara, esse contrato não é para mim, mas vou indicar uma banda que tem a ver com vocês. E aí ele indicou minha banda, a gente assinou o contrato com essa gravadora. Tipo, caraca, velho. E aí a gente recebeu 5 para indicação de Grammy com esse disco que já estava gravado, eles licenciaram. Vi ali que na realidade não era um puta disco, mas era assim, tipo, ali tinha uma verdade tão grande assim de empenho que realmente corria o risco. Claro, na época a gente estava ali, tinha uma banda que estava começando dentro das gravadoras, mas o melhor disco urbano, Rapa e Sudaca, melhor disco de engenharia de citado, né? Tipo, foi muito interessante. Caraca, o Rossi, então, ele, em vez de botar receber um contrato novo de uma gravadora com o Pavilhão, ele falou... Ele viu que não era pro Pavilhão. Tipo, que não encaixava. Mas ele viu que tinha um amigo e indicou e aí a gente fez esse... E assim, na época... Era uma gravadora com muito dinheiro, porque a dona tinha um coração nobre, a dona do Pão Vic Bold, e tinha muito dinheiro para poder investir. Ela era uma gravadora nova, então assim, ele não mirou na questão da grana, ele via que não tinha... Ele já dominava o mercado. Isso daqui, apesar de ter dinheiro, eu preciso de gente com mais conhecimento, mas...
para esses amigos aqui, esse conhecimento dessa galera que tem já é bastante, já vai dar um gás para eles. Porque, puxa, a gente licenciou, aí um mês já tava sendo indicado a 5 pré-indicação de Grammy, né? Que louco, hein, então, Hataka? E aí teve uma situação já logo de cara que também foi um outro aprendizado, né? Porque foi positivo essa pré-indicação de Grammy, só que ao mesmo tempo você está preparado para isso, e não é psicologicamente. Você tem público, porque quem recebe 5 pré-indicação de Grammy tem que... Hoje não existe mais, mas tem que encher um credit card hall. Você só está botando 1.000 pessoas, você não está botando 7.000. Hoje 1.000, para quem vive hoje, é bastante público. Mas antigamente era quase que um normal, 500, 800. Sim, tipo, é pouco o pessoal até, ia né? para bastante show, né? Sim, verdade. Tipo, hoje não se vai para show. E ali teve esse contrato e tal. E aí, anos depois, o Rossi veio no estúdio, falou para mim, Hataka, o 12 saiu, não sei se você sabe. Falei, puxa, não. E queria te convidar, pensa aí. Eu lembro, tipo, eu tava na técnica lá no estúdio de Aguaré. Falei, cara, não vou pensar não, cara. Tipo, vambora, nem sei qual que é, vambora. O que eu vou dizer, cara? Nossa, tipo, é uma banda que você é fã, um cara de um coração enorme que é o Rossi. Você já tinha sido pré-preparado para todo esse movimento de viagem? Você já entendeu o tamanho do pavilhão? Assim, eu já tinha... Putz, eu tinha convivido com os caras que tudo bem que não eram mais, o Ortega já não estava mais tal, mas a história toda, né? A história toda, a gente não tá... vamos dizer, é o Korn brasileiro, né? Tipo, é o Korn brasileiro. Não, tipo, é claro que foi muito punk pra mim, que... detalhe, o pavilhão veio antes de Korn, né? Assim, de certa forma, meio que junto, meio junto, mas... que foi aquela... Mas... A dica foi do Max, né? Do Cavaleiro, não sei se você sabe disso. Você diz o quê? De colocar banda. Ah, no pavilhão? Não sabia, cara. Ele que deu a máscara, inclusive, pro Rossi, né? Tipo, o Max Cavaleira? Então, não sabia disso, cara, tipo, é mesmo? tipo... Até então, porque eu sei que teve uma fase do começo do pavilhão que era bem rap e que depois virou uma banda, vamos chamar assim. Essa foi a dica mas de quem ouro. deu... Porra. Deixa o Rossi contar com mais detalhes quando ele vier. Isso tem que vir, hein, Rossi? Tem que vir. Mas, assim... E a máscara também? Tipo, ele tinha já essa... Porque eles já usavam toucas, né, tal. Sim. Só que a máscara ali aquela máscara você não achava no Brasil, né? É verdade, né? Porque é uma máscara de hockey, né? Enfim. E é de verdade, esporte. aquela máscara de verdade mesmo. Então, o que eu tô querendo dizer o Max, ele... Tanto é que o Mandando Bronca é com o Igor que tocou na bateria. Sim, isso então, sim. vem dessa parada. Tipo, o Rossi, eu acho que aprendeu também com eles, essa parada, tipo, olha quanto o rock ajuda também. Tipo... Não, tudo a ver. O cara, tipo, chega... E eles nem eram da mesma gravadora. De falar, irmão, vou te dar uma dica lá fora... Tá acontecendo isso, mano. Isso aí. Tipo, vou te apresentar alguns caras, porque ainda não era o Fernandão também. Vou te apresentar alguns caras. O Fernandão não era... tocou batera nesse disco do Mandando Bronca, né? O disco, não era? Não, Fernandão? ainda não. Ah, achei que ele já tava esqueci o nome do batera, mas não era o Fernandão. E, enfim, e aí foi-se... Mas aí foi o Max que já indicou o Fernandão, já foi falando... Não, eu acho que ele indicou a banda que gravou o Mandando Bronca mesmo, e eu acho que o Ortega... Essa parte eu acho que... Eu não sei a história, mas eu acho que talvez ele indicou o Marinho. Eu acho que ele indicou o Marinho. Que era do Yorodelic, né? Que era já de uma galera que se transitava ali. Que eles têm o Marinho, o Max, eles já têm a mesma idade, né? Assim, já, tipo... Mas o Marinho é o baixista? Baixista, né? Acho que talvez o Marinho trouxe todo mundo. Puta, pode ser. Mas aí o Rossi me chamou e... Enfim, que foi um desafio grande que no começo eu confesso que assim, eu nunca falei isso pro Rossi, mas quando ele me chamou, tipo, foi muito emocionante, mas depois que eu entendi o buraco, eu entrei. Porque assim, sem desmerecer, você decorar letras de uma discografia de rock é uma coisa, mas decorar letras de uma discografia de rap tem letra pra caralho. E é muito grande, né, mano? Muito grande. E às vezes o Rossi, que eu falo pra ele, irmão, não fica trocando tanto de música, cara, que é tipo, assim, que senão você vai me quebrar. Eu tenho que voltar lá no camarim e começar a estudar, porque eu tinha que entrar em momentos pontuais.
Que coisa, hein? Você tem que decorar, não é só a própria parte, você tem que decorar a parte de todo mundo. Claro. A letra toda, Claro, porque é a tem uma música, parte né? que eu vou entrar junto com você, tem Sim. parte que eu não vou, Tem e tinha os aquela coisa de só duetos. complementar, tipo, mas tem coisa que é cantado mesmo. E mesmo você vai fazer 16 compassos. Não, e você entrou no lugar do 12. O 12 canta pra caramba no pavilhão. Canta. Porque assim, né? Tem a área dele, tem a área dele. Mas... Eles dividem mesmo, né? Não então, precisa... mas a parte do pavilhão, que muitos caras do rap também fazem, não é assim, tipo... o primeiro verso é um, aí tem o refrão com os dois e depois o segundo verso o outro. Não, aqui no primeiro verso tem várias inserções, então eu tenho que decorar toda essa parte. Aí tem no texto, refrão, né, cara? aí depois o outro. E confesso que, tipo, puxa, os caras tinham uma discografia. Você decorar... assim, eu não estou diminuindo nada em ninguém. Não, mas isso é uma realidade, mas mano. você decorar... É a mesma coisa que você decorar a música Fusion. Tipo, 80... E depois muda, depois é 3x2, 4x3, 12x4. Tipo, teve época ali que eu lembro que o primeiro ensaio, quando terminou, ele falou, calma, mano. Calma, menos. Porque eu tava tão eufórico, assim, de errar. E, ao mesmo tempo... de estúdio, né? O cara já é um lance mais do produtor, já imprimi, já montei, botei uma partitura, os caras tá meio que... Tirando sarro. Tipo, meio que... Eu lembro até que o DJ MF, salve MF, uma vez ele falou assim, tá parecendo o Dr. Dre, hein? Só que no fundo eles achavam que, tipo, claro, teve muitas vezes que passava o som e eu ia trampar, coisa do estúdio, mas no fundo eu passava o som e ia estudar. Na real, pegar as músicas para repassar aquele set e já deixar algumas na manga caso o Rossi mudasse, né? Porque... Puta, você que nóia, hein, mano? Porque eu falava, se ele mudar, o que eu vou fazer aqui? Enfim, foi... Quando você falou sim, você não tinha se ligado. Ó, pensa aí. Você falou, não, tô dentro. Eu não tinha entendido o tamanho do salto que ia ter que dar, assim. Não, e a grandiosidade, né? Porque você vai falar assim, não, essa aqui eu vou... Como é que fala? Caramba, como é que fala a palavra? Eu vou inverter, eu vou... Que nem quando que você vai tocar. Vou improvisar. Não dá pra improvisar. Não dá. Como é que você vai improvisar? Exato. Como é que você vai improvisar, mano? E isso que é interessante, porque assim, no rap tem até o freestyle. Exato. Só como você vai fazer um freestyle em cima do que o cara tá fazendo? Não dá. Tipo... Não, é loucura. Ficar loucura. Tinha vezes que eu perdia meu tempo, assim, que eu ficava acompanhando no começo, né? Assim, sim. Mas tem né? Mas foi, tipo, uma puta escola e foi muito interessante porque eu sinto... Eu sempre conversei isso com o Rossi, assim, de tipo... O 12 tinha que voltar. Os caras são... assim, eu acho que a amizade também tá nisso, né? Assim, de falar, cara, tá legal, mas acho que tem que voltar, tem que... E também, Rossi sempre ouviu ali, podia não ser a opinião que ele queria, mas sempre ouviu de falar, putz, irmão, tipo, cara, você não acha que isso daqui, se fizer essa parte aqui, ou ele mesmo também... acabou que teve muita coisa que ele se adequou a mim, ele teve uma generosidade de, tipo, eu não conseguia fazer algumas coisas que o 12 fazia, porque não era a minha assinatura. Sim. Então acabou que partes eu rimava a parte do Rossi, ele acabou pegando do 12. Ele abriu mão da parte que ele rimava para eu fazer a parte dele que eu fazia de uma... Porque às vezes você escreve pensando em como... Parecia mais eu que tinha escrito, né? Entendi. Então... E também a gente pegou a pandemia, né? Então teve essa situação até de fazer uma quantidade de shows ou de lives que foram muito importante assim para a união como deu para dar uma e tiveram também trocas de músicos, né? Tipo, o baixista passou o Heitor, passou o Juninho da Cali, agora é o Beto, que também passou só de baixo, foram 3 ali por causa de logística, né? Mas pô, e aí, olha os caras que entraram, né, meu? O Heitor, porra. Putz, ter criado uma amizade com o Heitor, tipo, foi porque assim, a gente já tinha amigos em comum ali, como o Graveto, que é o batera, né? Que foi do Charlie Brown também, né? Sim. Eu já tinha amizade com o Graveto, já de música, de rua. Porque, puta, o cara é sangue bom pra caramba também. É um cara que, ele tem história pra caramba pra contar. Você teve contato com o Charlie Brown? Você chegou a conhecer o Chorão? Eu tive com o Sudaca. Tipo... Com o Sudaca? Porque a gente abriu shows dele, do Charlie Brown. E eles foram extremamente... O Chorão, eu conheci ele antes de cantar em português. Tem uma banda de São Paulo icônica chamada Anjo dos Becos.
E eu era muito fã, e por ir em ensaio, o Chorão também era fã. E eu encontrava ele com a banda que ele cantava em inglês ali, entregando a fitinha. E entregava numa semana, na outra semana eu tava no ensaio, ele entregava de novo. Eu falava, caramba, você tá loucão, cara. Você já me entregou essa fita. Ele, não, então dá pra alguém. Um cara muito incisivo, assim, no sentido positivo. Correria, né? Correria esse. Então, assim, essa banda, Anjo dos Becos, que é de rock ska, à frente do tempo, porque a gente tá falando de uma banda que em 88 já tava no top 10, sem gravadora, no top 10 da 89. Puta, que louco. Tipo, que existe até hoje. Os caras tinham já o show com palhaço cuspindo fogo, Eu vi o Bob Burnquist a primeira vez num show do Anjo dos Becos. Tipo, o cara era menino. Não, era menino ali, eles tinham Ralph tinha Ralph no palco. O que o Charlie Brown depois já fazia. Também, sim, tudo tem... Sim. Claro, são influências, mas assim, o Anjo dos Becos, o Pirata já tinha isso tudo. Era um show muito... É um show... Agora eles não têm toda essa... Mas já tinha metais, já tinha DJ, já tinha... Tô falando 88. Palhaço mal, cuspindo fogo... como chama? Trapezista. Trapezista, cara. Uma no coisa palco. Mais circense, mesmo era um lúdica, negócio né? doido. E entrei nessa parada por quê? Não, a gente tá falando do Charlie Brown, de você tava falando de conhecer o Chorão conheci ali, e tal. E depois o Salto Quântico foi... Eu lembro até a primeira vez que o primeiro disco foi lançado. O primeiro show em São Paulo, depois que o disco foi lançado, que foi na Barra Funda, esse show, o Chorão teve também esse valor, assim, de pegar o Anjo dos Becos para abrir. Puta, que louco. Foi bonito Charlie Brown. Foi bonito pra caramba. E ver ali os caras... Que era do primeiro disco do Transpiração Contínua, né? Do Bonadil lançou ali, né? Vamos dizer que eu ali, como mais moleque, tipo, adentrei e fui apadrinhado muito por esses caras, assim. Quando eu falo moleque, não é de idade, mas tipo, vem por aqui. O próprio... Pô, a primeira vez que a gente abriu pro Charlie Brown, que foi em São Bernardo, o Sudaca, né? Pô, foi uma aula, porque eu esperando ali os caras, passamos o som, e eu esperando o Charlie Brown passar o som, eles já estavam no disco 2, já estavam estourados. Sim. E, tipo, só os Rhodes passando o som. E eu falar, caramba, os caras não passam nem precisam. Só que os Rhodes que tocavam mais que a gente. E aí depois a gente fazendo show e o Pelado assistindo o show do lado. Eu falar, caramba, o cara tá assistindo show, mano. Tipo, o cara tava estudando também ali. Ele tava... Sim. Tipo, deixa eu ver como que é esses caras tocando. Porque agora os caras também estão com DJ, estão com metais, mas parece um funk James Brown acelerado pra caramba pra frente, em maior, tudo maior pra cima, com o cara rimando. Que parada biruta é essa? Tipo, meio que dando uma sacada também. Porque tudo... E ainda mais o Charlie Brown, que era uma banda muito variada, de rock, mas porra... Sim, e a aula também do seguinte nesse dia, tipo, puta camarim pros caras, o nosso menor, proporcional, da hora. E aí o Chorão vira e fala assim, tem problema se a gente juntar os camarins? E eu pensando que a gente ia pro camarim dos caras e os caras vieram pro camarim da gente, que nem cabia todo mundo, porque o cara andava com uma van pra ele com 20 caras dentro, né? Pode crer. E aí, claro, eu tô falando em começo, não sei como que era depois, mas conheci sim, e ver essa situação. Não, legal que você conheceu o Chorão. Tô achando que você ia falar, de repente, uma situação do próprio pavilhão ali, mas você conheceu o Chorão lá atrás, já, né? O Charlie Brown. Já. Essa vida antes do pavilhão, como músico que eu vou falar, assim, eu comia, como até hoje, mas antes eu comia música, eu ia em 7 shows por semana. Pô, tipo, todos os dias e tudo que... ou principalmente os bailes black, assim, eu tava em todos, porque quando eu escutei o funk, tipo 70, falei, cara, que surreal isso, as guitas, as bateras, os grooves, assim, e principalmente eu tive a oportunidade de, em 97, ficar quase um mês na Jamaica. Que louco. E ali, para aprender um pouco do reggae, eu vi que o reggae não é a mão de alface que eu conhecia. E via que os caras tocavam... tipo, com pegada, mas com pegada, tipo... Não era... Tem um físico ali, tem que dar... Desculpa, os bateras ou os caras que tocam reggae, tipo, não era pau mole, saca? Tipo, os caras tocavam, tipo, pá mesmo. Tipo, com pegada. E vi que a atitude vinha também do rock, essa parada. Show, da hora. E aonde tu chegar com tudo isso, ali eu falei, putz, aí eu consumia... tudo tivesse atitude, tivesse shows. Então, dentro do underground de
de 97, que eu falo do profissional, até as premiações e tal, tinha que ter 7 shows por semana assistindo. Nem que ia 2 ou 3 por... E aí eu assisti e queria conversar com os caras. Queria assistir, tipo, sei lá, a última vez que fiz um... Não a última vez, mas assim como o Damian Marley, filho do Bob Marley, veio pro Brasil, que ia ser acho que foi a única vez que ele veio pro Brasil. Tipo, pô, o show foi tão foda, eu falei, eu preciso ir no camarim conversar com esse cara. Preciso falar com esse mano, tipo, entender ali como que é a vibração desse cara. Porque esse show realmente foi de música. O cara, ele não deu não pelo sorriso, mas o cara tava tão focado na parada, não teve um erro. Tava absorto ali mesmo, assim, né? E tava... Tipo, impecável, PA impecável. E, enfim, e depois trocar ali a ideia com o cara ali, a base, que eu perguntar, porque o baixista teve um acidente no Brasil, acho que foi o baixista, se não me engano, e ele substituiu, acho que o baixista botou guitarra para tocar baixo. Uhum. E eu perguntar como é que ele fez essa escolha, e o cara me falar assim, a escolha se vai, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, o técnico de som. Aí eu perguntei, por que o técnico de som? Aí ele falou assim, técnico de som é que nem cueca, a gente não empresta. Aí eu entendi, tipo, puta, esse cara tá preocupado com o som. Também. Exato. Tipo, ele precisa do técnico importante para mandar o som que... E aí depois todo mundo da equipe já saber que, tipo, tem que... Se a equipe é 20, vai ter que ter só 19, vai ter uma ordem, a ordem é a segunda, vai numa ordem de importância para que o projeto como tenha um longevidade, todo, né? Então, assim, enfim, falei... Não, mas perfeito. É como pensar a sua apresentação à música, você tem que almejar, né? Sim. E interessante agora voltar para o pavilhão, que assim, apesar de ter estúdio e tudo mais, nunca se misturou as bolas, mesmo eu querendo. O que eu tô querendo chegar? Eu tinha um estúdio no Jaguaré muito grande, fisicamente, e a gente nunca ensaiou no meu estúdio. Não é porque você é dono de estúdio que vamos lá no seu estúdio. Tipo, não teve essa pendurada. Então, assim, a gente gravou um single apenas no meu estúdio, mas, se eu não me engano, eu já tinha até saído já. E agora teve uma audição do single novo que eles acabaram de lançar. Então, assim, o pavilhão, claro, o Rossi também ele já sabia, já me via em outros rolês, via que eu, tipo, não era um cara que estava ali de aventura. Era uma coisa de gostar mesmo, de querer o progresso da música, gostar de estar dentro. Claro que ele viu que eu tinha, assim como um outro amigo, o Rael, da Riba, que hoje é Rael e é um artista gigantesco. Sim. Falou uma vez, falou, o Hataka tem o pé na caminhada de vários manos, de ter ali, por causa da música, assim como a gente não está aqui por causa de status, a gente está por causa da música, do futebol, mas da música. A música nos uniu, Total. Né? Então ali, a minha intersecção com o pavilhão foi por causa da música mesmo. Sim. A gente já se conhecia e depois ele vê que sozinho eu comecei a caminhar ali com Sabotagem. Mas ao mesmo tempo eu tinha minha banda, e ele via que no meio do correr a banda você já tem uma coisa de resistência mesmo, né? Total. E quantas pessoas trocaram, eu ainda estava ali, ele ter me colocado na gravadora, ele acompanhar ali, porque a real é que você vê quem tá na rua mesmo, né? Tipo, a gente só tá se encontrando hoje, porque ainda o caminho da gente ainda é a música. Sim. Se eu tivesse ou eu tivesse em outra, eu não estaria aqui. Sim, então sim. A gente sempre se trombou ali, ou quando a gente está conversando, tipo, o que acha disso? Poxa, acho que de repente pode ir por esse lado. Pô, tem aquele artista ali que está fazendo isso, você está antenado ali, né? Claro que como o estúdio te deixa naturalmente mais antenado, né? Ou o cara tá de chapéu atolado, né? Que nem a gente fala ali o cara que tem um estúdio não saca nada, ou ele tem um gênero que ofusca ele de sacar as coisas. Ou ele saca tudo que tá acontecendo. E eu, como dentro do estúdio, eu sempre privilegiei, assim, de cada 100 bandas, 99 era de som próprio. Privilegiei isso. E tinha uma coisa no estúdio que ganhei de lambuja pelo universo, que quase todo mundo se tornou amigo e quase todo mundo era mensalista
Então, a gente conseguia, até com o alemão de Jaguaré, que foi a maior fase do estúdio até hoje, até pelo grau profissional que esse cara tem, a gente chegou em momentos que, como era tão grande, que tinha sala só para guardar instrumentos. A galera nem levava mais instrumento. Deixava lá. Já deixava lá para os ensaios, ou deixava já backup. E o alemão, do jeito dele, ele etiquetava de todo mundo, botava os dias, a hora de quem tocou, deixava jogo de corda para... A gente tinha um nível dentro do estúdio com o alemão que, se estourasse sua corda de guitarra no meio do ensaio, você não precisava ter o seu jogo, ele trocava lá. Foda. E a gente tinha um backup de guitarra pra você continuar ensaio. Sim, não pode parar. Muito. E fora que isso... Prazeroso pra caramba. Prazeroso pra cacete, um conforto que... Independia. Só pra tocar, né? Estamos só tocando só, né? Sim. Tocando, tô fazendo música aqui e tal, não sei o quê. E no Viliara... Vibe. Desculpa ter te cortado, mas no Viliara tive a oportunidade, por causa desse músico gigante que é o Daniel Baider, que é o batera, que hoje ele mora em Tóquio, né? Por causa de ter contato com os músicos do Circo du Soleil, né? Que aí é um high level que eu acho que nem o Dream Theater chega. É foda mesmo? Tipo, é foda. Os caras são... É tão foda que os caras, eles não têm nem hold do nível. Não dá. Não dá pra acompanhar. Não dá. E assim, não dá porque, tipo, você bota o Pro Tools, eles operam. Você bota o Logic, eles operam. Você faz assim pra gravar um batera, por exemplo, do Circo du Soleil. Ele te pergunta o setup que você tem, você vai deixar na mesa, ele vai montar tudo do jeito que ele quer e falar, agora você tira o som que você imagina, corrige em cima do que eu já montei. Nossa, que loucura, velho. Tipo, os caras são... É porque eles dominam muito. O cara é músico, produtor... São tudo já. Tem o Pro Tools na cabeça ali já. Inclusive, esse Daniel Baider, ele tem uma história aqui que ele é o único no mundo, porque assim, band leader é o cara, para quem não sabe, eu não sabia, do Circo du Soleil, é o cara que coordena a banda. Então eles têm um ponto entre eles da banda que se conversam. Necessariamente, o Circo du Soleil, eles são vários espetáculos correndo ao mundo simultaneamente. Certo. Mas... necessariamente a banda não aparece no espetáculo. Tem espetáculo que eles aparecem, tem espetáculo que eles estão... Eu achava que nunca aparecia. Às vezes aparece? Aparece que eu digo que está num lugar que dá para o público ver. Que dá para você ver, tá. E mesmo não aparecendo, todos têm que se maquiar, todos têm que estar prontos, tem seu personagem. E mesmo eu não te vendo como músico. Então, assim, o grau desse batera ter me levado para Coxia e ter acompanhado os preparativos... Você viu isso? Algumas vezes. Caraca, e você vê ali, tipo, o nível de preparo, do cuidado do cara saber o que está fazendo, só que sem aquele glamour do cara dominar mesmo e ao mesmo tempo te respeitar como ser humano, e mesmo que você não conheça tanto, ele te dá aquela dica, pegou, se não pegou, vacilou. Tipo... É isso. Mas o cara tem muito tempo a perder também, né? Porque deve ter um grau de exigência e... Enfim, não sei. O tamanho do negócio é tanto que... É muito doido. Os caras estão num grau tão grande que eles estão no meio do espetáculo. Aí tem uma parte de músico ou da própria malabarista de sair da cena. Juro, de sair da cena. O malabarista entra tal e sai. Aí ela volta, senta no sofá, fica olhando, acompanhando o espetáculo por uma TV... Claro, tem uma pessoa que avisa, tem que voltar, e a pessoa começa a fazer a faculdade dela. Tá fazendo prova online. Nossa, mano. É um nível, tipo, e às vezes 2 espetáculos no mesmo dia. Caralho, velho. Tipo, a gente tá falando de 3 horas tocando, sim. E depois tocar mais 3 horas. Puta merda. Ainda para e vai fazer os negócios. E aí você não pode fazer um prato ou um improviso. Porque tem um cara que vai sacar aquilo ali. Voltando, o band leader. O band leader é o cara que coordena a banda. Baider, me corrija também se eu estiver falando errado, mas coordena, além da banda, ele coordena tipo, o consumo da banda no ano. Então, quanto de corda, quanto de palheta. Nossa. Só que sempre, na história do Circo du Soleil todo, o band leader sempre foi um baixista e um tecladista. Por Porque o baixista ele consegue soltar, então você quer ir ao banheiro, a gente está aqui, vou ao banheiro, Hataka. Beleza, rapaziada, então, a gente tá aqui, ou tá aqui, né, tipo... Rodrigão vai no banheiro, 3, 4, 5 e solta o VS, né? Beleza. Só que aí o Baider, ele é o único brazuca. Tipo, na verdade, nem só brazuca, é o único na história. O cara é um batera. Ele fez isso no estúdio, entrou em contato com o Live lá, com o software, programaram em C++, ele botou... Real wide num aro, FF
no outro aro, pause no outro aro, e controlou uma banda toda aqui. Tocando bateria, mas tocando inclusive outros... e ele sendo o coordenador da banda, em 3, 2, 1, pum, 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 soltei, voltou, vamos lá. Nossa, que maluco, velho. Imagina a cabeça do cara, mano. Não, esse cara, ele quem fora o conhece, ele é um cara do Continental, do Parque Continental. Parque Continental? Eu preciso ir lá visitar minha mãe lá. É um cara que, acho que com 15 anos de idade, ele já era do Terço, aquela banda... Sim, o Terço, progressivão. Que animal, isso, falamos de um monte de coisa. Vou procurar saber, cara. Ô, Hataka, mano, eu queria te agradecer aí, cara. Eu que agradeço. Na verdade, o que eu queria te perguntar é, Hataka hoje, então, mais produção, como é que tá? Deixa suas redes aí, Hataka, como é que faz pra te achar? Do estúdio é Hataka @ Hataka _ com S mudo no começo e S no final. Do pessoal é @Fábio Hataka, é bem simples. E o que tá rolando lá mais, Hataka? Gravação de banda, de podcast, de externa? O que tá rolando? Ou assim, o que você... Esse é um outro mundo que talvez a gente tenha que fazer uma outra frente, porque assim, por causa de um gerador de conteúdo chamado Felipe Castanhari, eu fiz a direção de áudio de uma série da Netflix que ficou no top 10 durante 3 meses. Pode falar qual é? Chama Mundo Mistério. Isso já faz alguns anos. Tá. E adentrei, né? A fazer... quando eu falo é o estúdio, né? Claro. Então, assim, tem pessoas junto comigo. Salve Fábio Gomes, que é outro produtor sinistro. Enfim, que a gente está sempre juntos. Tudo que envolver áudio, a gente tá dentro. Com a saída da pandemia, houve uma mudança muito gritante dentro do mundo da música, e o estúdio ele tem uma filosofia que ele vai até um limiar, dali ele não passa. Assim como dentro de publicidade ele não faz com cigarro, ele não faz ali o que não for música, o que eu não considero música. Tá. Então, música tem que estar tocando, tem que ter ser humano, tem que ter. Sou ali muito próximo da escola do Liciel, que é um produtor do Rio ali que constrói equipamentos, que é reconhecido no mundo todo ali, da parte dos equipamentos, e principalmente talvez seja o único estúdio 100% analógico do mundo que a gente tem aqui no Brasil. Que louco. Vale muito aí quem não conhece, aí conhecer o Forest Lab que tem no YouTube. Forest Lab? Vou deixar escrito aí embaixo. É um estúdio 100% analógico, onde você tem todas as máquinas de fita. Então, você começa dali, a referência do trampo que vai gravar isso daqui. Então, gravou com tal máquina de fita, com essa máquina de fita aqui. Então, vamos pegar, ele tem ali. Ele é um engenheiro que começou a arrumar, ele tem é um professor pardal, só que não tem computador. É totalmente gravado ao vivo. Quem sabe tocar, loucura. Grava. Quem não sabe, espera do lado de fora. E é um cara que domina pra caramba o digital, que provou na própria pele que ele era a favor do digital. E ele mostra que, nunca... não há similaridade entre digital e analógico. Não é quem é o melhor ou quem é o pior. Não há similaridade. São coisas diferentes. Dirigir um carro no simulador, não tem vento, não tem curva, você não inclina o banco, não tem buraco, não tem... são coisas totalmente diferentes. Entendi, cara. Enfim, mas o estúdio, ele diminuiu bastante a carga de gravações por causa dessa chegada nova do virtual. Tá. A gente tem feito... Acabei de fazer uma trilha que eu fiquei muito feliz, assim, que é um documentário... que está aí com seus 6 milhões de views no YouTube de graça, falando sobre Brasil antes de 1500 anos. É uma trilha que eu tive bastante... Robinho Tavares e o André Freitas, um tecladista, a gente compôs, não lembro, mas acho que umas 42 músicas para essa trilha. São trilhas originais que o Castanhari... Olha que lindo isso. O Castanhari fazer um documentário
sobre Brasil antes de 1500 anos, e o cara sacar a importância de contratar um estúdio de música para fazer trilha tocada. Que os caras vão estudar. Tipo, eu passei ali tempos ali estudando como que os indígenas brasileiros, tipo, tocam algumas coisas, ou como a gente consegue... Porque também não dá para ser 100% com o instrumento indígena, né? Porque senão as pessoas vai ficar muito caricato, né? Sim, então, sim, exato. E como fazer esse blend? Como que eles acentuam? Porque até mesmo as divisões rítmicas não são as mesmas, tipo, né? a gente vê hoje indígena tocando violão, mas eles não têm violão. Violão é um instrumento português, espanhol, sei lá, europeu. Sim. Mas e a gente tem violino brasileiro, eu nem sabia disso. Tipo, caraca. Loucura, né? Tipo, enfim. Então hoje o estúdio ele faz esse blend de ter músicas autorais para trilha, sound effects, foleys, que é uma parte mais para cinema, a gente abraça bem a parte de cinema, tem a parte de locução, audiobook, gravar bandas, sendo de cover ou não, mas que tenha uma atitude e caráter, principalmente, é foda falar isso, mas é isso aí. Para deixar já estar guiado mesmo. Não, você botou o pé para dentro lá, você já quer ter dado uma passada não vê biruta na peneira ali. Não vê biruta aqui não, que tá fora. Tipo, não vai dar, tipo... Não vai rolar. E alguns podcasts, né? Principalmente que envolvam ali aquele contraponto social, digo, tipo, o Fala Baixista, mais que tudo, além de ser um programa de música, assim como o seu, tem uma veia, e por isso estar aqui... Estudo, prática e devolução, que tem aqui no boné. Essa devolução que a gente está dando, esse programa vai ficar, não é papo de piegas, mas ele vai ficar muito tempo na rede, eternamente. E é um trabalho, vamos chamar comercial, mas é um trabalho social também. Porque você está levando informação, informação de música, cultura. E um ser humano sem alimento de cultura, isso é louco. Ele é vazio. Ele não existe. Ele é um idiota. Essa é a realidade. E aí tem pessoas que não têm acesso, não têm poder de ter acesso. Tem pessoas que têm acesso. E as pessoas que têm acesso, assim como a gente teve, têm a obrigação de alguma forma, fazer isso que você está fazendo o programa. Parece que eu estou adulando o programa, mas por ser de música, o topar... a gente não tocou um acorde aqui, não teve uma nota. Mas não fizemos uma rima, né? Só que a gente fez música aqui. Sim. Porque tem muita gente que também está dentro da música que não faz música. Eles tocaram uma nota, não é fazer música. Não é fazer música, é acertar uma posição. Muito mais complexidade. Exato, ter alma, integração. Exato. E o estúdio tá nessa. E assim como Fala Baixista, outros programas que têm uma veia social, mesmo que não envolva a música, tem um contraponto social. Sim. Por exemplo, esse do Castanhari, o canal dele todo tem um contraponto social. Tudo que ele faz é científico. Poxa, a gente se esquece que o celular pra gente é um lugar fácil, ou uma TV dessa. Mas tem escolas lá no fundão do Nordeste que a professora não tem giz, não tem nada. Não tem nem a cadeira, porque ela tem um celular. E ela bota ali a aula do Castanhari. E funciona. Para as pessoas, para a molecada assistir. Porque ela não tem o livro para o cara se lembrar. Então aquilo ali que ele faz reverbera num social lá na frente, né? Pô. Enfim, é isso. Obrigado. Mano, foi muito da hora, Atacar, que da hora. Além dos futebol, já ter tocado na Vila Yara. Depois eu preciso conhecer teu estúdio novo aí. Por favor, por favor. Vou chamar os moleques, falar, vamos fazer um som lá. Por favor, chamar o Olavo, o Rodrigo Flauzino, o Ricardo. Olavão. O Olavão tocando batera ali, pra gente dar a gente trocar uma ideia. Sim. E vai ser legal pra cacete. Porra, Atacar, prazerzaço. Bom, só pra, assim, o seu estúdio, Então, ele tem uma abrangência bem legal, mas ele é mais... Não que é mais, mas ele tem eu entendo que ele tem um foco ali no áudio mesmo, como sentido de... Né? Não sei se é isso, mas enfim. Ele as pessoas vão entrar em contato com o Fábio Atacar ali e... Basicamente, assim, para que eu não tenha que me render às coisas, algumas outras... Eu não quero ser especialista de IA.
Então, eu fui em outros caminhos do áudio também para não é glamour, não, o lance do cinema. Tipo, eu tenho capacidade, tenho capacitação, a equipe também tem, a gente fez grandes discos, a gente consegue fazer estar dentro do cinema ou da publicidade, fazendo grandes músicas Com também. certeza. E precisa ter esse background. E manter no orçamento também, da empresa, claro. de tudo, para sobreviver e não ter que achar formas de ter que não se curvar em alguns momentos. Né? Perfeito, mano. Então, tá super entendido e o estúdio da Hataka é foda. Bicho, esse cara aqui manja pra cacete. Tá falando aí, mas tá de um profissional foda. Hataka, obrigado então, irmão. Precisa de qualquer coisa, tamo junto. Vamos marcar a galera aí, vamos marcar o Rossi, vamos marcar os meninos Flauzino, vamos marcar a turma aí pra galera assistir o nosso programa aí, que foi da hora, hein, mano? Obrigado demais. Obrigado, viu, Valeu mano? a todos, hein? Valeu. Galera, ficamos aí então com mais um programa Vitrine Rock. Hoje aqui com o meu brother Fábio Hataka. E para você aí que tem um material, você que quer expor seu trabalho aqui na vitrine, você que trabalha no mundo do rock and roll, da música em geral, mas principalmente daquele rock and roll, manda ali uma mensagem pra gente ali e curta esse vídeo, compartilhe. E o negócio é fortalecer aqui o Vitrine Rock pra a gente fortalecer o rock and roll e a música, beleza? Ficamos para um próximo programa e valeu, Hataka. Obrigado.